Olá pessoal, já que nós voltamos aos nossos encontros presenciais, nós agora passaremos a experimentar desse momento aqui online de uma maneira diferente. Nós queremos que você foque intencionalmente na meditação das Escrituras aqui nesse momento. Portanto, não vai ter mais aquelas partes dos louvores, porque afinal de contas, muita gente já está se encontrando em suas igrejas e você tem vindo ao nosso encontro em nossa comunidade. Porém, eu queria que você aproveitasse ao máximo esse momento, sabendo que Deus está aqui presente e sabendo que o Senhor sim vai alcançar o seu coração por meio da exposição de sua palavra. Então, nesse momento, eu queria chamar você a se colocar na presença de Deus agora, em oração, dizendo para o Senhor: Senhor, estou aqui, Pai, com o coração aberto para ouvir Tua voz. Quero aprender mais de Ti. Fala comigo, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Vamos fazer isso? Pai, nós estamos em Tua presença. Nós Te queremos, Senhor. Vem nos alcançar de uma maneira tão especial no dia de hoje. Que essa palavra, Senhor, possa fazer toda a diferença, Pai, em nossas vidas, a ponto de superabundar e tocar, ó Deus, na vida de outras pessoas, por causa, Deus, do que o Senhor tem feito por meio do Teu Espírito Santo na aplicação da Tua palavra em nossos corações. Que a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos, o nosso ambiente de trabalho, tudo, ó Deus, onde nós nos envolvemos, ó Deus, possa sentir a cultura do reino em nós, a Tua vida em nós, a Tua realidade em nós. Nos ajuda, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos compartilhar com você sobre generosidade. E por que generosidade? Porque em meio ao mundo polarizado, o texto de Provérbios, que é o livro que a gente tem exposto nos últimos encontros, vai dizer que ser generoso é ser sábio. E isso é muito precioso, porque em meio ao mundo que preza tanto pelo racionalismo, pela academia, pela frieza, muitas vezes, dos livros, da teoria, da ciência, o livro de Provérbios, a palavra de Deus, ela vai dizer para mim e para você que ser sábio implica em ter um coração sensível ao outro, implica em dar-se ao outro. E isso é um milagre. E é o maior milagre que acontece. Então pensa comigo que em meio a toda essa polarização, em meio a toda essa sensibilidade que a sociedade brasileira tem vivido, porque afinal de contas ela está dividida, nós cristãos somos chamados a manifestar algo diferente, que é um coração sensível e empático, generoso para com o outro. Isso é impressionante, isso é revolucionário. E quando a gente olha para todo o escopo das Escrituras e dos ensinamentos da palavra de Deus, nós compreendemos que nós devemos abençoar, não aqueles que nos abençoam apenas, mas até mesmo os que nos perseguem, até mesmo os nossos inimigos. Não é por acaso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, vai dizer: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça, ou seja, vai constranger o coração dele. Logo, irmãos, em meio a um mundo onde o amor se esfriou, nós podemos viver de uma maneira tão impactante por meio da generosidade. E é isso que diz o texto aqui de Provérbios, capítulo 22, versículo 9. O generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Que lindo isso! Que texto desafiador! Porque é difícil a gente encontrar gente generosa. Assim, pensa comigo, tá?
Para uma pessoa que tem fartura de bens, para uma pessoa que tem dinheiro, para um rico, ser generoso deveria, preste atenção, não significa que é, né? Mas deveria ser algo tão comum, porque afinal de contas ele tem. Entende? Ele tem sobrando e ele pode sim, ele deve sim exercer justiça. Isso é um termo que a Bíblia usa e a gente vai compartilhar um pouco sobre isso também, fazendo com que recursos sejam destinados àqueles que têm menos recursos também. Isso é completamente diferente, por exemplo, de uma perspectiva de Estado marxista ou comunista que impõe sobre você a necessidade de repartir com os outros. Afinal de contas, seu dinheiro não pertence a você, seu dinheiro pertence ao Estado. Não é uma imposição, pelo contrário. A generosidade, ela é uma motivação interna, algo que move você em relação ao outro. Isso cria uma nova cultura. É mais ou menos o que o Chesterton apontava como distributismo. Você é impulsionado a abençoar vidas. Isso é generosidade. Então, para alguém que tem recursos, ser generoso é mais do que obrigação. Porque, afinal de contas, isso que ele recebe do Senhor Deus. Afinal de contas, a sua saúde vem do Senhor Deus. Afinal de contas, a chuva, o alimento, a sustentabilidade vem do Senhor Deus. Se vem de Deus, pertence a Deus e eu simplesmente compartilho da bênção que Deus tem me dado. Isso é generosidade. Mas o maior milagre, tendo em vista que a maioria das pessoas não vive na condição de classe A, ou classe AA, enfim, nós vivemos em condições de crise, em condições de ter aquilo que é necessário para o nosso dia a dia, a maioria das pessoas, a classe média brasileira. Então, o maior milagre não é um rico ser generoso, o maior milagre é eu e você, em meio à crise, olhar para a necessidade do próximo e repartir com ele o nosso pão. Isso é espetacular. Isso é a maior bênção que existe, isso é graça de Deus. Isso é uma atitude de alguém que de fato entende, compreende que todas as coisas definitivamente vêm do Senhor nosso Deus. É uma pessoa que conheceu o coração de Deus, porque afinal de contas, o coração de Deus é um coração generoso. A Bíblia diz que ele, sendo rico, se fez pobre para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos, Cristo Jesus. O que Deus tinha, ele repartiu e ele deu. Ele deu a terra para a gente. Ele dá tudo o que é necessário para a nossa subsistência. Ele nos dá a vida. O que é de Deus, ele dá. Deus é um Deus servo, Deus é um Deus generoso. Ele nos dá o seu amor, ele nos deu o seu Filho, para que nós pudéssemos ter acesso a ele. Porque, afinal de contas, nós erramos, nós pecamos, e como pode o pecador ter acesso ao Deus Criador de todas as coisas? Mas ele nos entregou seu Filho amado. Deus tem um coração generoso. Quem é generoso conhece o coração de Deus. Então é um milagre que envolve o nosso coração, que mesmo em meio à crise, o que pode solucionar uma crise são corações generosos, são corações que abençoam. Ou você está esperando dos políticos, ou você está esperando do governo, seja ele de quem for. O governo faz uma parte, mas ele não consegue fazer tudo. Afinal de contas, os políticos, em sua grande maioria, pensam mais neles, porque é um absurdo nós olharmos para as contas do Congresso brasileiro, e olhando para as contas do Congresso brasileiro, nós vemos que eles gastam cerca de 10 bilhões por ano só com o Congresso. Isso é um absurdo. Você vai esperar dos políticos a generosidade? Que eles não vão cortar os gastos que eles têm. O salário que eles recebem não é suficiente. Isso é um absurdo. Vai esperar deles? Imagina.
A Câmara dos Vereadores aqui de São Paulo gasta cerca de 16,5 milhões com gabinete. Isso é um absurdo. O que nós poderíamos fazer com 16,5 milhões por ano? Tanta coisa. A gente começou um programa social agora, o Logos School, levando estudos de inglês via aplicativo para crianças em vulnerabilidade e fazendo as contas, com 16 milhões por ano, dá para disponibilizar esse recurso a 55 mil crianças durante um ano. Se uma criança faz diferença numa cultura, imagina 55 mil sendo potencializada para viver nesse mundo global. Já parou para pensar nisso? Então, não vai vir do governo, não vai vir dos congressistas, não vai vir dos vereadores. Eles poderiam fazer isso quando quisessem, mas não vão fazer. Eles pensam só neles. Mas vai vir de corações sensíveis. Vai vir de corações que aprenderam com o coração de Deus. Vai vir desses corações uma ação transformacional e generosa em meio ao mundo polarizado, em meio ao mundo que não tem mais amor, em meio ao mundo que está em guerra ideológica. São pessoas com corações que conhecem o coração de Deus, que vão abençoar o mundo. E é interessante que o texto de Provérbios diz que Deus abençoa aquele que tem um coração generoso porque ele reparte com o pobre. E essa palavra abençoar, ou viver da bênção de Deus, tem uma conotação muito especial. Por quê? Porque Deus olha com singularidade gente generosa. Deus olha com diferença as pessoas que abençoam outras pessoas, outras vidas. Deus abençoa essas vidas. Em meio a multidões, existe alguém que tem o coração de Deus, e esse alguém que tem o coração de Deus está trazendo vida para esse mundo. Ele é sal da terra, ele é luz do mundo. Ele manifesta essa glória de Deus. Deus vai abençoar. Deus vai abençoar. Deus não abençoa gente mesquinha. Porque gente mesquinha morre em si mesma, morre em seu egoísmo. Gente mesquinha é cobiçosa demais, só pensa em uma coisa, só pensa em dinheiro. Quem domina a vida dela, como diz as Escrituras, é Mamon. Mamon é a entidade que está por trás da cobiça financeira. Jesus falou isso quando o jovem rico recusou seguir Jesus, quando este fez o desafio: vende tudo que você tem e reparte com os pobres e segue-me. Forte demais. Quem é capaz de fazer isso? Jesus falou para o homem: é impossível. Mas o Espírito Santo faz com que esse possa, sim, ter um coração tão generoso e amar mais a Deus do que as riquezas. Sabe, todas as vezes que você age com generosidade, abençoa alguém perto de você, abençoa a comunidade cristã para continuar fazendo a sua missão, todas as vezes que você abençoa projetos sociais, você está dizendo para Mamon, para essa entidade que domina corações mesquinhos, corações que ficam ansiosos por causa de grana. Você está dizendo assim: quem me domina é Cristo Jesus. E é interessante que no texto, por exemplo, do Sermão do Monte, Jesus vai dizer que essas pessoas são aquelas que têm o corpo iluminado, que têm os olhos bons. Ter olhos bons ali para Jesus é uma pessoa que não tem o seu coração voltado para a cobiça financeira, para o egoísmo, para a mesquinharia. É gente que sente a necessidade do outro.
e age para abençoar outra vida. Esse é o nosso desafio. E aí, essa perspectiva, ela não serve apenas para aqueles que possuem alguma coisa, mas é para todo mundo. E aí, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 8, os versos de 1 a 5, ele faz questão de salientar algo de fato impressionante, algo fabuloso. Paulo, ele estava recolhendo ofertas para levar para os cristãos judeus que estavam sofrendo com a crise de fome que sobreveio ao mundo inteiro, conforme profecia de Ágabo, registrada no livro de Atos. Então, Paulo, crendo nessa profecia e essa profecia se concretizando, ele sai às igrejas, levantando recursos para abençoar as pessoas que estavam em necessidade. Isso é igreja. Igreja é chamada para abençoar o mundo. E ele chama a atenção da igreja de Corinto, igreja essa que ele também queria levantar recursos para abençoar outras pessoas, através do exemplo da igreja da Macedônia. E ele diz, também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Que graça de Deus é essa? Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Por quê? Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Isso é impressionante. Era uma comunidade que estava em crise, em tribulação, e o apóstolo Paulo, assim que apresentou o projeto para levar recursos para que as outras pessoas pudessem não passar por tanta necessidade diante da crise de fome que assolou o mundo naquela época, essa turma se coloca à disposição de Paulo com insistência e com muita alegria, querendo de fato abençoar esses novos irmãos. Isso é maravilhoso. Como é bom você saber que tem alguém com quem você pode contar, e as pessoas do mundo precisam de fato de homens e mulheres com corações sensíveis e generosos para abençoar suas vidas. Esse é o nosso chamado. Nós somos cristãos. A marca indelével, inegociável do cristão é o amor, é a generosidade. E em meio ao mundo que não quer mais ouvir apenas palavras e conceitos e doutrinas, o amor e a generosidade nossa toca vidas, transforma vidas, enche pessoas de esperança, cria uma cultura de amor em meio a um tempo onde o amor esfriou. Nós somos chamados a ser generosos. Deixa de blá, blá, blá. Vamos agir com amor. Vamos agir com generosidade. Isso é sabedoria. E aí no capítulo 9, 2 Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer o que é que gera a generosidade. A partir do verso 6 diz: isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Aqui vale a pena pontuar algumas coisas. Em primeiro lugar, a bênção de Deus está sobre a vida daqueles que contribuem, está sobre a vida daqueles que têm generosidade, está sobre a vida daqueles que abençoam o mundo. Segundo lugar, isso não é teologia da prosperidade. Paulo aqui não força ninguém a dar valor a mais do que está proposto no seu coração.
é algo voluntário. Aquilo que você faz pelas pessoas tem que ser voluntário, não tem que ser forçado. Cabe a mim apenas compartilhar e desafiar você a se envolver com a obra que Deus está fazendo na terra, porque toda obra de generosidade aliançada com a pregação do Evangelho é obra de Deus. E eu posso afirmar para você que toda obra de generosidade é obra de Deus. Porém, se não há a verdadeira pregação do Evangelho, aquela comunidade ou aquela pessoa que está sendo servida nunca vai mudar. Ela vai permanecer a mesma. Vai permanecer presa em seus vícios, permanecer presa em sua preguiça, permanecer presa em seus pecados. Por quê? Porque não foi desafiado pela palavra de Deus, pelo Evangelho que a transforma a visão, transforma a vida. Mas preste atenção nisso. Deus, Ele ama quem dá com alegria, com voluntariedade, com coração disposto a abençoar o outro, alguém que entendeu o coração de Deus e se compadece como Deus compadeceu. Não é por acaso que Isaías 53 diz que Jesus vê o fruto do seu penoso trabalho e se alegra. A doação de Cristo é de coração. E o texto diz, verso 8, Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Isso é promessa de Deus. Deus vai nos dar suficiência. Eu não conheço um justo mendigar o pão. E justo ali é generoso, alguém que é generoso. Deus, ele faz abundar. Deus dá aquilo que é necessário para nós vivermos a nossa vida, o nosso dia a dia. Eu não conheço gente generosa que ficou endividada, digamos assim, descontroladamente. Não conheço. Ao mesmo tempo, não necessariamente pessoas generosas serão milionários ou ricos, classe AA. Não. Serão pessoas que têm a bênção de Deus. Isso é maravilhoso. Serão pessoas que terão o olhar de Deus. Serão pessoas que terão o coração de Deus, a alegria de Deus. E aí o verso 9 diz assim, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. É dever nosso compartilharmos com aqueles que têm necessidade. Não ser generoso é pecado, é ser injusto. Porque o mundo é de Deus. E esse mundo de Deus foi dado sob a nossa responsabilidade. E é nossa responsabilidade nutrirmos, sim, uma economia de justiça, como sempre explanou João Calvino aos seus alunos e nos seus escritos. Olhar para aqueles que têm mais necessidade. Isso é justo, isso é dever, é mandamento. Porém, nós nos apegamos aos nossos próprios sonhos, aos nossos próprios interesses, às nossas próprias ambições, aos nossos próprios planos. E nos esquecemos de abençoar outras pessoas, outras vidas. Quem sabe ver outras pessoas realizando seus sonhos também. Isso me faz lembrar
a, a Eneida. Eneida é uma membra da nossa comunidade que faz muito tempo que não vem, não sei nem se ela vai assistir isso aqui. Mas ela fazia parte de uma ONG, Make a Wish, Faça um Desejo, eu acho. E ela me contava as experiências de realizar os sonhos de algumas crianças que essa ONG servia. Então você adotava uma criança e realizava o sonho dela, e ela contava isso com tanta alegria. Com tanta alegria. É isso que acontece. Nosso chamado não é para ambiciosamente crescermos e nos esquecermos que ao nosso redor existe pessoas que precisam da nossa generosidade. Seja generoso com seus trabalhadores, com seus empregados. Seja generoso com quem coopera com você. Seja generoso com quem você não conhece. Isso toca um mundo insensível, polarizado, indiferente. Isso manifesta Cristo em nós. O texto continua dizendo, verso 11, assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Isso é muito importante. O que é que a generosidade produz? A generosidade traz sobre nós a bênção de Deus, e a generosidade faz com que outras pessoas se aproximem de Deus em gratidão. Elas vão orar dizendo graças a Deus, obrigado por sua ajuda. E a gente vai dizer, porque Deus já me deu e eu estou dando para você, agradeça a Ele. Ela vai se conectar mais com Deus. Isso vai prover alegria no nosso coração, porque melhor é dar do que receber, como o texto fala, e é bom dar com alegria de fato, ter esse coração totalmente empático, aberto. Que lindo isso, que lindo isso. O texto diz, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão de vocês, fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Isso é impressionante, por quê? Porque Paulo está dizendo assim, que ser generoso é fazer o Evangelho de Cristo ser revelado através de você. Jesus em você se manifesta por meio da dedicação de sua vida, da sua generosidade. Quando você abre espaço na sua agenda para abençoar outras pessoas. Quando você abre espaço nas suas economias para abençoar outras pessoas. Quando você abre mão de um salário que você deveria receber pelo seu know-how para abençoar outras pessoas. Generosidade, generosidade. Aí você pode pensar, mas tem tanta gente aproveitadora. E a gente se aproveita tanto de Deus, Deus dá tanto pra gente. Você e eu somos um desses aproveitadores, né, que está se aproveitando de Deus. A gente sempre pede para Deus. Não liga para os aproveitadores. Faça a sua parte. Deus vai fazer abundar em sua vida. Creia nessa palavra, creia nisso. Deus abençoa a gente. Coração generoso. E o texto continua dizendo, enquanto eles oram por vocês com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Graças a Deus, pelo seu dom indescritível. Que maravilha é essa? Que bênção é essa? A maior bênção que eu e você pode
usufruir nessa realidade é a bênção de não estar preso às amarras dessa entidade chamada dinheiro, mamon, que deixa você paralisado, que tira suas noites de sono. Que bênção é essa, viver livre dessas algemas, para abençoar pessoas, pessoas que você ama, pessoas que precisam, pessoas que foram de alguma maneira ou serão de alguma maneira alcançadas pelo Evangelho por causa da sua ação generosa. Vamos ser generosos? Vamos abençoar o mundo? A nossa igreja se envolve com tantos projetos ao redor do mundo. Crianças sendo resgatadas no Haiti do tráfico humano. Crianças sendo abençoadas na África. Pessoas nas montanhas peruanas ouvindo o Evangelho de Jesus. Vidas na Cracolândia sendo abençoadas por causa do nosso exercício de generosidade. Pessoas que não têm condições de sobreviver porque têm deficiência, sendo abençoadas por nossa igreja. Pessoas, imigrantes, que são abençoadas através dos nossos missionários que estão servindo a esses imigrantes aqui na cidade de São Paulo. Mesmo em meio à nossa pobreza, dificuldade, porque a nossa igreja está passando por muita dificuldade, a gente abençoa o mundo. É exemplo. Seja uma bênção você. Abençoe o mundo você também. Tenha um coração generoso. E receba essa autoridade de Deus para abençoar vidas. Receba essa autoridade de Deus para pregar o Evangelho. E as pessoas verão as suas boas obras. E dirão verdadeiramente, ele é um discípulo de Jesus. Vamos viver assim? Vamos ser generosos? Vamos abençoar o mundo? Fique com essa palavra no seu coração. Seja alguém que manifesta essa realidade de Deus para tantas pessoas que precisam, sim, de seu coração compadecido, de sua generosidade, de sua disposição em abençoar, de seu tempo, de seu talento. Vamos viver isso? Que a vida de Jesus se manifeste através de você, por meio da generosidade. Que Deus te abençoe. O que o mundo mais precisa hoje é de amor. Uma das coisas que tornam esse amor efetivo e transformador é a generosidade. E imagina quando essa generosidade é transformada em educação. Aí ela se torna ainda mais bela, porque traz consigo esperança. Por isso nós da comunidade Mosaico estamos sempre trabalhando e buscando caminhos para levar a crianças, jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade oportunidades de transformação através da educação. E é com muita alegria e gratidão que eu tenho o privilégio de falar para vocês sobre o programa Logos School. Uma parceria da nossa comunidade com a ONG Ânima, organização não governamental sem fins lucrativos e referência em assistência social desde 2006. Esse programa tem como objetivo ajudar crianças e adolescentes carentes no desenvolvimento de suas habilidades através do aprendizado da língua inglesa. É isso mesmo, elas serão bilíngues. Ferramenta essencial nos dias de hoje, sobretudo no mundo cada vez mais tecnológico e globalizado. Em Recife, por exemplo, crianças da comunidade Parque dos Milagres
já deram um start no programa e estão aprendendo inglês pelo aplicativo da GLAD International Education, com acompanhamento diário e encontros semanais com os nossos voluntários. Todas elas receberão certificado do curso a cada etapa concluída, desde o básico até o TOEFL. Que demais isso! Desse jeito, elas poderão desenvolver seus talentos e romper fronteiras para o conhecimento e transformação de suas vidas e comunidades. E que tal fazer a diferença na vida de uma dessas crianças e adolescentes? Funciona assim. Você adota um ou mais alunos, contribuindo com R$ 25,00 por mês para cada criança de até 11 anos de idade. E R$ 50,00 por mês para adolescentes a partir dos 12 anos de idade. Hey, are you with me? Let's go! E eu acho que eu tô precisando de umas aulas de inglês com a nossa turminha, hein?